As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Fala pessoal, muito boa noite. Estamos reunidos aqui mais uma quinta-feira e hoje, nós vamos conversar sobre um tema muito interessante aqui, que é o único medo que deveríamos ter. O único medo que nós deveríamos ter, né? Durante a nossa vida, nós vamos passando por vários traumas, várias questões. E eu falo já aqui para você de antemão, se você não acompanhou a série que está rolando esse mês, nos nossos últimos 3 programas, pare agora mesmo esse vídeo, vai lá e assiste os nossos últimos 3 programas. Porque o que eu vou falar hoje, o que eu vou explicar aqui hoje, tem muito a ver com o que eu falei aí durante esse mês inteiro para vocês, tá bom? Então é o seguinte, qual é o único medo que deveria ter, né? Porque quando a gente pensa num trauma, numa coisa ruim que aconteceu com a gente, muitas vezes nos desperta um grande medo, uma certa angústia, uma ansiedade de viver aquilo de novo, né? Um pânico de entrar em contato com aquilo de novo. E eu fiquei aqui pensando, eu fiquei aqui refletindo, né? Que o quanto esse medo, ele nos paralisa, né? O quanto esse medo ele não nos faz bem. E é claro que a gente sabe que quando a gente se sente amado, isso aumenta a nossa confiança, a nossa fé. E aí, então, quando a gente se sente amado, nós temos todo o nosso potencial para desabrochar, ser nós mesmos e por aí vai. Então, aumenta a nossa autoconfiança, a nossa confiança, e nós conseguimos transcender as dificuldades da nossa vida, até mesmo transcender um trauma, uma coisa muito ruim, muito negativa que tem acontecido com a gente. E então, pensando nisso tudo, se você olhar dentro de uma perspectiva espiritual, na qual tudo que acontece com a gente, na verdade, tem um motivo, é uma bênção, está sendo por meu próprio bem, né? Eu posso até estar criando aquilo de negativo, mas olha só que interessante. Deus é tão perfeito que até o ruim, o mal, é o bom disfarçado de ruim e de mal, né? Se eu não me engano, é o Divaldo que ensina isso. Ele fala que até o ruim, até o mal, até a coisa desgraceira que acontece na sua vida, ainda assim é o bom que está disfarçado de mal, disfarçado de algo ruim. Então, quando a gente olha para isso, lembrando que o trauma, lembrando que as coisas ruins que aconteceram na nossa vida sempre nos despertam um medo, uma fobia, nós deveríamos, como pessoas espiritualistas, como pessoas que acreditam numa outra vida, que acreditam que existe o Espírito, nós teríamos que ter um único medo durante toda a nossa vida. Para você que está me assistindo, que é espírita, que é kardecista, durante toda a sua vida, durante toda a sua encarnação, você deveria ter um único medo. E esse único medo que cada um de nós que assumimos uma vida espiritualista, uma vida espiritual, uma vida que assume que existe o Espírito, é o medo de não completar a nossa missão. O medo de nós virmos para cá, para esse local chamado Terra, encarnar nesse traje biológico chamado corpo, e mesmo assim, mesmo muitas vezes sentindo o que a gente precisa fazer, sentindo o que a gente precisa realizar, sabendo no fundo qual é a nossa missão, porque eu acredito que no fundo nós falamos que nós não sabemos o nosso propósito, que nós não sabemos o que fazer, mas no fundo cada um de nós sabe a nossa missão, sabe aonde nós precisamos chegar, o que nós precisamos fazer e construir aqui nessa existência.
Então, o único medo que nós deveríamos ter de verdade é: caramba, meu tempo está passando, minha encarnação está passando e eu não estou fazendo o que eu preciso fazer. Meu Deus, como eu estou atrasado, como eu preciso fazer coisas e eu não estou conseguindo fazer. Esse é um medo genuíno, é um único medo, o único medo psicológico, espiritual admissível para todos nós que estamos aqui conversando nessa noite. Fora esse medo, todos os outros medos, eles podem ser ressignificados, podem ser olhados numa nova ótica, se você tiver uma perspectiva, uma visão espiritual. Então imagina você que está aqui me ouvindo, que está me assistindo, ter esta oportunidade, essa vida inteira, essa encarnação, com não sei quantas mil horas, não sei quantos milhões de segundos, e não aproveitar isso que você está recebendo. Porque dizem, né, que lá no mundo espiritual, a fila para a encarnação, ela é gigante, ela é gigantesca. E nós ficamos insistindo para encarnar e vir aqui resolver algumas coisas. E aí quando a gente chega aqui, muitas vezes o que a gente mais quer fazer é voltar logo para o outro lado e desencarnar, porque a gente acha que a nossa vida está ruim, porque não está sendo do jeito que a gente quer. E aí a gente fica sem energia, com a autoestima lá embaixo, esquecendo que se nós estamos aqui, na verdade, cada um de nós tem uma missão, tem algo para ser feito, tem algo para ser realizado. Não, Luiz, mas eu não sei qual é a minha missão, eu nem imagino, eu não sei nem por onde começa. Não, meu amigo, no fundo você sabe, no fundo você sente. O que você pensava em ser quando você era criança? O que você sente hoje em dia que se você fizesse te daria um prazer tão intenso, tão forte, que nem precisariam te pagar para você fazer. Você sozinho iria querer pegar a mão ali na massa e fazer o que precisasse ser feito. Então, veja que, na verdade, nós não somos autênticos, nós não somos verdadeiros conosco. E aí isso faz com que nós acabemos adiando a nossa missão, só que muitas vezes chega lá no final e não dá mais tempo de fazer tudo aquilo que a gente ia fazer. E aí a gente acaba não se tornando um espírito completista, que, segundo a própria bibliografia espírita, diz que pouquíssimos espíritos conseguem se tornar espíritos completistas, conseguem colocar em prática tudo aquilo que eles prometeram que eles iriam fazer. Então, se você quer ter um espírito completista, tenha uma vida integralista, tenha uma saúde integral. Procure se desenvolver em todas as áreas da sua vida, na sua saúde física, emocional, espiritual, financeira, na sua felicidade, com os seus amigos, com a sua família, com o seu relacionamento amoroso, tendo momentos de lazer, de desfrute, colocando em prática o seu propósito, ajudando o próximo, tendo amigos de verdade. Então se desenvolva em todas essas 12 áreas da sua vida que eu acabei de falar. Seja um ser humano pleno, mas não só um ser humano pleno, alcance a plenitude a nível espiritual, desfrute o máximo possível dessa oportunidade, dessa encarnação, porque nós não sabemos quando nós iremos ter outra oportunidade, outra encarnação para vivenciar tudo isso que a gente está tendo atualmente, de recurso. Então, assim, olhe para a sua vida e anote todos os recursos. A cidade que você mora, o bairro que você mora, a esposa, o marido que você tem, os pais que você teve. Tudo isso você tem que enxergar como recurso. Não, mas o meu pai, ele sempre implicou demais comigo, ele sempre brigou comigo, ele era um inferno aqui na terra. Beleza, então o que você consegue pegar de útil dele? Então ele me exigia ser disciplinado, então você vai pegar o que tem de positivo. Olhe por uma perspectiva boa. Mas eu tô com uma mulher que você não sabe, ela faz eu trabalhar um monte, ela acha que eu tenho que sustentar ela, não sei o quê. Olhe pela perspectiva positiva, o que ela está querendo te dizer? Que você tem que ser um cara dominante, que consegue sustentar a sua casa, que você dá conta de ter uma família, seja autorresponsável.
Então, olhe as coisas por uma perspectiva positiva, não por uma perspectiva negativa. Porque senão você vai se embananar e você vai olhar tudo como um problema e não como um recurso. Então eu estou aqui justamente para te chacoalhar, para te incomodar aqui nessa noite, para você cair na real e parar de reclamar das coisas que acontecem na sua vida e começar a olhar de uma forma positiva. Porque se você continuar olhando como problema, como coisa ruim, você não vai enxergar as bênçãos, as coisas positivas que tem por trás de tudo isso que a gente está falando. Então, pelo amor de Deus, de uma vez por todas, faça essa lista, coloque a sua mão na consciência e tenha esse medo absurdo de que possa estar acabando a sua vida a cada segundo, a cada dia, e você não vai se tornar um espírito completista. Então, o único medo que nós deveríamos ter, o único medo que é real, é o medo espiritual. E qual é o único medo espiritual? De acabar essa oportunidade e não completar, não realizar a missão em plenitude. Este é o meu recado para você que está me assistindo aqui deste ângulo nessa noite, para você que está me assistindo deste ângulo, para você que está aqui nessa outra posição, nesse outro ângulo, e para você também que está aqui neste outro ângulo, nessa outra posição. Porque nessa noite aqui, nós encerramos esta série que nós realizamos aí de 4 episódios sobre essa mudança de perspectiva sobre vários problemas aí, que a gente chama de problema, né? Várias situações de aprendizado que nós passamos na nossa vida, que nós chamamos de problema, mas que no fundo, se a gente olhar de um ponto de vista espiritual, tudo isso foi e aconteceu ao nosso favor para que nós nos tornássemos espíritos completistas. Mas enquanto a gente ficar reclamando do que aconteceu, a gente nunca vai completar nada. Lembrem-se dessa frase: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Beleza? Uma ótima noite aí para vocês. Convido a todos para participarem do nosso trabalho de aplicação de Reiki lá na Holoclínica. Convido a todos também para entrar em contato aqui pelo nosso Instagram, WhatsApp e mandarem sugestões de temas, opiniões, críticas, para que cada dia, cada mês, nós possamos produzir séries mais profissionais e com assuntos mais impactantes e relevantes para a vida de cada um de vocês, beleza? Uma ótima noite e a gente se vê pontualmente e sem falta quinta-feira que vem, às 8 horas. Valeu! Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.